Oi, gente, bom dia. Todo mundo tá por aí. Vocês lembram onde a gente pararam? Eu anotei aqui, página 300, um manual para técnicos. Veja se todas se acham aí, se é isso mesmo. Aqui. Se alguém souber a página no PDF, vocês colocam aí, por favor. Sempre tem alguém precisando. Vamos lá? Dá para a gente começar? Sinalizem aí só para eu saber se está todo mundo aqui. Então, beleza. Um manual para técnicos. Cada um dos grandes casos clínicos de Freud era, de modo mais ou menos explícito, um curso condensado da técnica psicanalítica. Já estou lendo aquelas casos de Freud, já estou animada para o conectar. Gente, eu amo os casos clínicos. Sou muito suspeita, né? Tava torcendo muito pro livro ganhar. As anotações parcialmente remanescentes de um dos casos, o Homem dos Ratos, também atestam a soberana presteza de Freud em desobedecer às próprias regras. A refeição. Peraí, deixa eu ver onde tem nota aqui. Não, não é desse. Gabi, a gente está na página 301. Você acha aí? Esse é do livro, beleza? A refeição a que Freud convidou seu mais conhecido paciente obsessivo, que estava faminto e foi saciado, durante décadas suscitou, nos círculos psicanalíticos, como comentários um tanto curiosos e ligeiramente invejosos. Mas o importante para a psicanálise foram as que Freud estabeleceu para seu ofício, muito mais do que a sua liberdade em interpretá-las para si mesmo. Freud começou a discutir a arte do psicoterapeuta muito cedo, em 1895, nos casos clínicos que incluiu nos estudos sobre a histeria. Já idoso, ainda continuaria a escrever sobre a técnica. Seus artigos, Análise Terminável e Interminável e Construções em Análise, foram ambos publicados em 1937, quando tinha mais de... Olha só, né? Como ele escrevia. Mais de 80 anos ainda escrevendo. Coisa linda, né? Diamas fantásticas, ainda que normalmente modesto em suas expectativas terapêuticas, Freud nunca se deu por totalmente satisfeito, nunca sossegou inteiramente. Já no fim da vida, passou a se indagar se medicamentos químicos não poderiam algum dia dispensar o laborioso procedimento de pôr o paciente no divã e instruí-lo a falar. Mas até esse dia, pensava ele, o encontro analítico continuaria a ser a via mais confiável para se sair do sofrimento neurótico. A história das recomendações de Freud aos terapeutas durante 40 anos é um estudo sobre o cultivo da passividade alerta. No final dos anos 1880, ele havia utilizado a hipnose em seus pacientes. No começo dos anos 1890, tentara levá-los a confessar o que os perturbava e a parar de fugir aos pontos sensíveis, esfregando a testa ou interrompendo a narrativa. Seu relato sobre a solução dos sintomas histéricos de Catarina numa única sessão durante suas férias de verão nos Alpes em 1893 ainda exala uma confiança arrogante em seus poderes curativos, ao passo que suas interpretações intrometidas sobre Dora refletem um estilo autoritário que estava à beira de abandonar. Em 1904, quando ele escreveu o breve artigo O Método Psicanalítico de Freud, para o livro Manifestações Obsessivas Psíquicas, de Leopold Leofield, a maioria de suas ideias características sobre a técnica já estavam certamente assentadas.
Mas em 1910, ao falar no Congresso de Nuremberg em As Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica, ele deu expressão à sua nova tendência mais moderada, que viria a se tornar permanente. Advertiu seus colegas analistas que todos eles ainda enfrentavam quebra-cabeças técnicos difíceis, até então não resolvidos, e preveniu-os que quase tudo no campo da técnica ainda aguardava determinação definitiva, e muita coisa está apenas começando a ficar clara. Isso incluía a contratransferência do analista para o analisando e as modificações técnicas que o repertório crescente do tratamento psicanalítico vinha começando a impor a seus praticantes. Isso, se a gente parar para pensar na questão das regras até hoje, né? Se você falar da técnica psicanalítica antes da pandemia, que é algo bastante recente, é uma coisa. Depois da pandemia, durante, né? E depois é outra. Não que tenha uma mudança drástica sobre isso, mas ainda assim, eu fico pensando num exemplo que me veio agora, mas sim é o divã. O divã, ele ainda existe, mesmo a partir da análise online, mas se faz através do desligamento da câmera. É diferente daquilo que antes era colocado, né, num móvel, e aí o divã só é possível dentro de um consultório, dentro de X situação com um móvel tal, que ainda tinha gente que acreditava nisso. Hoje a gente sabe, isso é cada vez mais falado, que o divã é um móvel, não é isso que faz com que, né, o divã precisa de fato ser um divã, mas isso muda a partir da perspectiva que a gente traz do online e tal, das coisas. Não sei se tem outra coisa, mas talvez só o fato de ser online já foge bastante do que muitos psicanalistas acreditavam que era possível, né? É difícil quando falava assim, a gente vai começar a atender online, teve muita gente que falou, bom, não é possível análise online. E era. Então, muita coisa veio mudando, e a questão das regras, eu acho que ela se atualiza. Do que, Gabi, de como que tem sido a psicanálise online ou da mudança das regras? Peraí, deixa eu abrir aqui. Uhum. Consegue me ver bem? Uhum. Eu estava pensando nisso hoje, porque eu estou atendendo online e está sendo uma experiência diferente, né? Porque na faculdade os estágios são presenciais, e aí tinha ainda muito enraizado na faculdade. Existia até um certo conflito com alguns professores sobre essa coisa da psicanálise online, né? Da terapia online, até porque foi um pouquinho antes da pandemia que foram legalizado isso, né? E eu tava pensando, nossa, a análise, o divã é um móvel. Se você faz online e você desliga a câmera, por que não? Divã também. Ou se o paciente liga a câmera, mas ele se sente confortável sentando de lado, por exemplo, sem olhar. Ou o analista pergunta para o paciente também se ele se sente mais confortável, se coloca a câmera assim, mas tipo, não está olhando para ele assim, esse contato visual, e encontra ali uma forma do paciente se sentir confortável para fazer associação livre, né? Porque o online super funciona. E não é porque não tem um móvel, é só um móvel. Mas eu estava pensando... É só um móvel. É a função e a maneira como... Gente, eu tô com isso daqui na mão, porque tem um mosquito aqui que eu preciso matar. Tô bem doida, né? Olha, quem me vê assim pensa, gente, é uma raquete, é um copo da filha, bem doida. Mas, voltando aqui, vocês sabem que tudo aqui é meio assim, né? Voltando, acho que é isso que a Gabi fala, tem uma função, o divã. E no momento que a gente consegue exercitar essa função, colocá-la em jogo, independe do modo que se use. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, assim, clínica, mas existem pacientes que mesmo quando, aqui na sala, eu já mostrei, né, para vocês, e algumas pessoas já viram foto, alguma coisa, mas é assim, tem a minha poltrona e de frente fica o sofá. E do lado, na lateral, fica o divã. Só que a minha poltrona, ela é giratória. Então, eu posso, né, colocar ela de uma maneira que eu fico de costas, então, para o divã. Mas existem pacientes que não estão no divã e eles vêm e sentam no sofá. E ainda que eu nunca o tenha convidado
para ir ali para o divã, não fiz isso. Eles não direcionam o olhar, eles estão sentados de frente para mim e não direcionam o olhar. Olhando para a janela, assim, né? Tipo... Para outra coisa. Eu tenho uma paciente que é curioso, assim, o posicionamento mesmo do corpo. Tem uma jogada do corpo que impede que a gente troque o olhar, e é por um posicionamento, né? Então, eu vou vendo isso. Chay, no livro está na 301 e o tópico que a gente está é um manual para técnicos. Não sei se você consegue achar aí, mas não tem. Deixa eu ver o que vocês mandaram. Antes de eu ir para o divã, eu me direcionava para a janela. A Adri colocando aqui, né, da experiência dela, então, enquanto paciente. E tem esse de a gente poder, às vezes, se direcionar, se colocar de uma maneira, fazer um jogo de corpo, e aí o analista vai observando isso e vendo quando, então, convida ali para o divã, se isso acontece, se não, mas é a função. E, às vezes, quando você pensar no analisando, tem uns que não fazem a menor ideia de por que existe o divã, para que ele está ali, qual que está a função, e ainda assim ele não olha diretamente para você. Ele faz não tem lá o meme, ele faz o divã dele. Eu acho que vem desse lugar, ainda que ele não saiba o que aquilo representa, ele está dando um jeito de falar como ele se sente, mais à vontade ali. Tá, e pode falar. Eu ia fazer um comentário um pouco anterior do assunto sobre a questão da pandemia, porque o atendimento online não era uma opção para mim, assim, não via como possibilidade, né? Porque, presencial, tá ali, presente, aquela coisa, e eu venho da psicologia hospitalar, na época da pandemia, eu ainda atendia também no hospital. Inicialmente no hospital, na ala de Covid, a gente começou a atender de forma remota, a gente não ia lá e tudo. E foi a primeira experiência de atendimento, assim, né, com telas. E isso foi se tornando rotina. Depois, claro que no hospital a gente passou a entrar, paramentar também, entrar, mas no consultório virou possível, assim, o quanto a coisa pode ir tomando, assim, se adaptando, mudando, claro que mantendo a ética, mantendo a técnica, mas coisas que não eram uma possibilidade, para mim, passou a ser, sabe? E hoje eu atendo principalmente online. Como muda, né? Hoje, a minha clínica é mista, mas eu faço análise online, porque eu quis escolher a analista lá, que eu escolhi, e ela é de uma cidade muito longe, assim, não daria para eu fazer presencial com ela, porque realmente são muitas horas de carro, né? Não daria. E no começo eu ficava meio tipo, nunca que eu vou fazer análise assim e tal, e depois eu falei, mas por que não? Eu tenho uma transferência com ela, porque assim, com ela eu tô há 3 anos com essa analista, e eu gostava bastante, assim, tinha uma transferência, uma coisa de tipo, de admiração, e eu falava, não, eu acho que vai, e aí eu pensava, não, online não, melhor não, e hoje eu faço e assim, não troco. Para mim é fácil ter a questão do online. Acho que também tem esse ponto, assim, na minha vida, que tenho as crianças, tudo ainda mais há 3 anos atrás, que eles eram menores, era uma coisa que se encaixava muito mais fácil do que eu ter que pensar o tempo de deslocamento para ir em algum lugar, né, para ir, para voltar, ficar lá. Quem tem bebê sabe que, né, qualquer hora que se passa fora, pode significar muito tempo. Então, ficava mais fácil ali, eu amamentava, então tinha tudo isso que trazia uma possibilidade de ser feito, e as coisas rolavam. E eu faço análise mesmo, né? Independe ali de ser online. Acho que ainda tem tabu sobre isso, muito menos do que já foi, mas quem faz enquanto paciente ou enquanto analista sabe que ela funciona da mesma maneira. A gente tem cuidados e acho que talvez perceba características diferentes, mas ainda assim, sobre a questão de funcionar, funciona. Funciona tanto de um jeito quanto de outro. No mesmo ano, Freud publicou um artigo curto e enérgico, atacando o que ele chamou de análise selvagem. Quem não leu esse texto, leia, é muito bom. Considerando o uso, na verdade, abuso, descuidado do vocabulário psicanalítico que viraria moda nos anos 1920, da psicanálise selvagem. Mostrou-se uma previsão correta.
Ele relembrou a visita embaraçosa de uma senhora de idade, uma divorciada que se aproximava dos 50, muito bem conservada, uma senhora de idade, com 50 anos. Tudo bem, vamos considerar ela. Muito bem conservada e, evidentemente, com sua feminilidade ainda não encerrada. Após seu divórcio, ela tinha começado a sofrer de acessos de angústia, que apenas se intensificaram depois de uma consulta a um jovem médico, que lhe disse claramente que seus sintomas se deviam à necessidade sexual. Ele lhe oferecera a opção entre 3 alternativas para recuperar a saúde: voltar ao marido, arranjar um amante ou se masturbar. Nenhuma delas atraiu essa senhora de idade, mas como seu médico citara Freud como descobridor dessas ideias pouco animadoras que lhe apresentara, e como ele havia sugerido que Freud confirmaria seu diagnóstico, ela foi consultá-lo. Ao invés de se sentir lisonjeado ou agradecido, Freud ficou furioso. Ele admitia que os pacientes, principalmente os afligidos por distúrbios nervosos, não são necessariamente os informantes mais fiéis. Mas, mesmo que a perturbada senhora à sua frente tivesse distorcido ou inventado as insensatas prescrições do médico, Freud julgou cabível uma palavra de advertência. Para começar, aquele médico psicoterapeuta amador havia pressuposto, com ignorância, que os analistas entendem a vida sexual exclusivamente como coito, ao invés de um domínio muito mais amplo e diferenciado de sentimentos conscientes e impulsos inconscientes. Freud reconhecia que sua paciente talvez pudesse sofrer de uma neurose atual, um distúrbio provocado por fatores somáticos, em seu caso, a recente suspensão da atividade sexual. E assim, teria sido bastante natural uma recomendação no sentido de uma mudança em sua atividade sexual somática. O mais provável, porém, era que o médico da senhora tivesse interpretado mal a situação dela. E nesse caso, a sua prescrição não tinha nenhum valor. Mas seus erros técnicos eram, se possível, ainda mais graves do que seus erros diagnósticos. É uma grosseira distorção do processo psicanalítico pensar que o simples fato de dizer a um paciente que parece estar errado vai trazer a cura, mesmo que o diagnóstico, por acaso, esteja correto. Isso daqui é muito bom, né? Deixa eu... Inclusive, nesse texto, ele fala sobre a questão da interpretação, que por vezes a interpretação até está certa, mas se feita no momento errado, não tem valor. E às vezes ela não tem valor e ela até ofende mesmo um paciente, machuca um paciente, coloca o paciente num lugar, num estado de angústia insuportável. A técnica analítica deve servir para superar as resistências. As tentativas de surpreender o paciente comunicando bruscamente os segredos que seu médico adivinhou numa primeira visita, durante as horas de consulta, são tecnicamente questionáveis. Fico pensando que, imagina se a gente atende uma pessoa pela primeira vez e fala, isso daí é um problema que você tem com a sua mãe, acho que você inveja a sua mãe. Falando aqui, claro que a gente fala isso nem dessa maneira, nem na primeira, nem em sessão nenhuma. Mas já pensou falar? Porque você se apaixonou pelo seu pai, como algumas pessoas tiram sarro, né, da psicanálise. Você se apaixonou pelo seu pai, queria matar a sua mãe. Mas a gente sabe que, em alguma medida, muitas vezes vem esse desejo de que o outro morra, né? E não, de fato, morra mesmo. Mas a gente sabe que isso aparece em alguma medida. E aí você dizer isso para uma pessoa numa primeira sessão, ela vai te taxar de louca, né? Assim, depois ela vai falar. Às vezes a gente escuta isso, uma frase clichê que talvez você já tenha encontrado de pessoas dizendo, aqui eu posso dizer isso, né? Porque a gente vê que dizer que sente ódio, raiva, inveja, que gostaria de uma vingança, eu já ouvi muito assim, porque comigo ele foi um filho da puta, e eu desejo mesmo que ele se dê mal. Aqui eu posso falar isso, né? E a pessoa já vem trazendo no fato de, olha, mas eu nunca faria mal
Aí ele, pois é, que se ele se desse mal, eu ia rir. Já ouviram coisas nesse sentido? E a gente não trata como se isso fosse uma totalidade da pessoa, né? Nossa, ruim, rancorosa, invejosa. Pronto, você não tem valor nenhum. Então as pessoas sentem que ali, de fato, elas podem falar as coisas, mas do ponto delas poderem falar até da gente interpretar, existe o estabelecimento ali de uma transferência que é importante, senão o que você está fazendo é dando um soco no estômago da pessoa, né? Dizer, você quer que seu ex se dê mal? Ou você está com inveja que ele está feliz e você não? Só faz sofrer. Mas leiam os textos, né? Quem não teve contato ainda, leiam esse texto que ele é muito bom. E mais, elas vão se voltar contra si mesmas, sujeitando o analista à inimizade sincera do paciente. Ele vai descobrir que perdeu qualquer influência que pudesse ter tido. Em suma, antes de arriscar qualquer tipo de comentário analítico, deve-se conhecer muito acerca dos preceitos psicanalíticos. Tá, e o texto tem naquele livro rosinha do Fundamentos da Clínica Psicanalítica, Psicanálise Selvagem. Deixa eu ver, eu acho que ele está aqui. E aí eu falo para vocês direitinho. Deixa eu ver aqui qual que é a página. Cadê? Sobre Psicanálise Selvagem, 1910. Se vocês tiverem, esse fundamento está na página 81. Eles ocupam o lugar daquela vaga virtude, o discernimento do médico. Para impedir esse tipo de análise selvagem e codificar o que aprendera durante sua prática clínica, Freud publicou uma série de artigos sobre a técnica entre os anos 1911 e 1915. Apesar do tom moderado, ele tinha um visível gume polêmico. Sua aprovação ao artigo técnico mais recente, escreveu Freud a Abraham em 1912, foi muito valiosa para mim. O senhor certamente percebeu minhas intenções críticas. Ele havia começado a pensar em escrever sobre o tema alguns anos antes, quando estava analisando ou havia acabado de concluir algum de seus casos mais importantes. Como costume, sua experiência clínica e seus textos publicados alimentavam-se mutuamente. Com a exceção dos domingos, disse a Firenze no final de novembro de 1909. Dificilmente deixo de escrever algumas linhas sobre uma metodologia geral da psicanálise, da qual até agora há 24 páginas prontas. Estava indo devagar, mais devagar do que esperava o sempre entusiástico Firenze. 2 semanas depois, Freud havia conseguido escrever mais 10 páginas e achava que no Natal, quando se esperaria uma visita de Firenze a Bergasse 19, teria condições de lhe mostrar apenas algumas mais. Em fevereiro de 1909, ele pensou em pôr o projeto de lado até as férias de verão. E em junho, só podia informar a Jones que o ensaio sobre a técnica está semi-concluído. Nenhuma folga agora até levá-lo a cabo. Mas, embora o trabalho analítico o impedisse de escrever seus artigos sobre a técnica, ele também lhe fornecia um material inestimável. Os pacientes são desagradáveis, informou a Firenze em outubro, e me dão uma oportunidade de novos estudos técnicos. Seus planos para esses estudos se tornaram mais ambiciosos. Ao discursar no Congresso Psicanalítico de Nuremberg, Freud anunciou que iria, em breve, empenhar-me em tratar da interpretação, da transferência e de outros elementos da situação clínica numa metodologia geral da psicanálise. Mas o em breve de Freud se converteu em quase 2 anos. Quando seus livros sobre a metódica vai ser publicado? Perguntou Jones naquele mesmo ano. Deve haver muita gente esperando avidamente, tanto amigo como inimigos. Eles precisariam ter paciência. A primeira parte, o manejo da interpretação de sonhos na psicanálise, só aparece em dezembro de 1911.
Os outros artigos sobre a técnica, exatamente meia dúzia, foram publicados esporadicamente ao longo dos anos seguintes. Outros trabalhos prementes e as exigências da política psicanalítica intervieram para retardar o ritmo de Freud. Além disso, desde o início, ele havia levado a incumbência muito a sério. Creio, foi sua previsão para Firenze, quando ainda não redigira mais do que 2 dúzias de páginas, que a metodologia deve se tornar muito importante para aqueles que já fazem análise. O tempo lhe deu razão. O artigo de Freud sobre o início do tratamento, com seu tom sensato e reconfortante, representa bem toda a série. O que ele oferecia antes eram sugestões flexíveis do que leis férreas. A metáfora feliz, as aberturas do xadrez, que ele escolheu para elucidar o momento estratégico inicial na psicanálise, é empregada deliberadamente para conquistar os leitores. O enxadrista, afinal, não está preso a uma única linha imposta de procedimento. Na verdade, observou Freud, nada mais justo que o psicanalista tenha algumas opções à sua disposição. As histórias dos pacientes individuais são diversificadas demais para permitir a aplicação de regras rígidas e dogmáticas. Isso daqui também é importante, porque às vezes a gente diz, quando fazem perguntas sobre a psicanálise, sobre a técnica, depende. É muito clichê de psicanalista responder, depende. E, de fato, depende. Né? Quando eu penso nisso, sempre me vem um exemplo de uma pessoa que eu atendia, que logo no início pediu para eu chamá-lo só pelo apelido. Então, você pode me chamar assim, né? Meu nome é fulano, mas eu gostaria de ser chamado de tal maneira. E aí eu fiquei pensando, né? Vamos falar então disso, porque me parece ser importante. E, naturalmente, ao longo do tempo, sei lá, eu conheço a Tainá. Na primeira sessão, eu vou chamá-la de Tainá. Mas depois acontece de, tá, e tal, por quê? Você acaba criando ali uma relação com a pessoa que muitas vezes permite isso. Assim como os pacientes, muitas vezes, quando eles vão, é mais mandar mensagem, porque quando está em sessão, dificilmente se fala um nome assim, né? Mas eles mandam, Bru, tal coisa, tal, e para mim não tem problema nenhum isso. Mas logo de início, a pessoa já me pedir para chamar assim, fiquei pensando, bom, deve ter alguma importância, a gente falou isso, e tinha mesmo importância. Era bastante relevante, inclusive, para essa pessoa que eu fosse chamada dessa maneira, e não pelo nome próprio. E se você for levar isso de uma regra geral, parece que assim, sabe aquelas provinhas, assim, psicanalista pode chamar o paciente pelo apelido ou não pode? Talvez, se você pergunta para alguém muito rígido, vai dizer, não pode. Mas nesse caso, seria uma violência eu chamar pelo nome próprio, porque tinha uma história. Então, ele não se sentiria bem se eu chamasse assim. Então, nesse caso, o psicanalista pode. Pode sempre chamar? Pode a partir da primeira chamar? Não sei. Qual que é a questão? E claro que o que eu estou trazendo aqui pode parecer algo simples, né? Um exemplo simples, mas isso se encaixa em tudo na psicanálise. Não tem uma questão de o que você pode e não pode tão fechada. É óbvio que existem as exceções aqui, né? Não estou considerando os absurdos, sair com o paciente, né? Sei lá, fazer coisas desse sentido. Apesar que aqui em Santos já teve uma história que o psicanalista, que muito provavelmente não era, né, psicanalista, mas se intitulava assim, ele dizia que fazia parte, assim, para a coisa acontecer e tal, das mulheres que estavam em análise, que eles saírem um de outro para jantar, porque elas se sentiam muito sozinhas, e aí ele queria oferecer isso para elas. Então, assim, não falando deste absurdo, que esse não pode mesmo, né, aí não tem o que ser discutido, falando de a Gabi. Gabi é daqui, né, gente? Não sei se vocês sabem, a Gabi trabalha aqui com a gente, é daqui, né, da Baixada. Não devia saber dessa fofoca. Olha isso, olhando as fofocas de Sam. Então, tinha isso, tirando esses absurdos, que não são a eles que eu estou me referindo, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão. Às vezes você pode, sim, né, ser flexível em algumas questões e entender de onde vem essa necessidade.
Olha, me sujando, meu Deus do céu. É um desastre. Que só. Aí. No entanto, Freud não deixava dúvidas de que certas táticas são francamente recomendáveis. O analista deve escolher seus pacientes com o devido cuidado, visto que nem todo paciente é suficientemente estável ou suficientemente inteligente para suportar os rigores da situação psicanalítica. Aqui tem um cuidado que deve se tomar, né? Porque inteligente pensar ali o que ele estava dizendo com isso, que acho que cabe várias interpretações. Porém, não é esse o ponto que eu queria falar, é a questão do paciente ser estável. O que isso daqui a gente precisa pensar? Existem casos que não dá para a gente atender sozinho. Não dá. A gente precisa reconhecer e que em alguns casos a gente não segue sozinho. Então, por exemplo, uma pessoa nos procura e tem anorexia e está num estado agravado ali do transtorno. Cara, você tem que indicar ela para uma equipe multi. Ela precisa de um nutricionista, ela precisa ir no psiquiatra, ela precisa de um acompanhamento médico, né? Ela precisa de algo, de outros recursos que a análise não vai poder oferecer. Então, a gente tem que reconhecer que existem casos em que a gente está limitado e que precisa recorrer a outros profissionais. Tem um livro que eu sempre indico, que eu gosto muito, que é o Todo Pão do Mundo. É a história de uma mulher que sofria de anorexia e bulimia e fala da cura a partir do processo dela analítico, né, que foi muito legal. Inclusive, para quem gosta de pensar e quem gosta de estudar a questão do divã, é muito bom. Se chama Todo Pão do Mundo, Gabi. Sensacional esse livro, gente. Eu amo, assim, perfeito. E fala ali sobre a questão do uso do divã. Então, é uma pessoa que atribui a cura ao processo psicanalítico, e é uma história verídica, inclusive, baseada ali na história mesmo dela. E ela fala dos recursos, né? Ela precisava de atendimento médico, e foi levada a isso, né? Foi orientada a buscar. Então, é nesse sentido aqui, da gente não achar que, vou dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. É melhor que o paciente e o analista nunca tenham se encontrado antes, seja em ocasiões sociais ou num contexto médico. Certamente, uma das recomendações que o próprio Freud estava mais inclinado a desprezar. Vamos considerar a época? Era uma época e um espaço restrito, né? As coisas ali eram muito menores. Hoje em dia, para que é que tu vai atender duas pessoas da mesma família? O mundo é gigante, né, gente? O Brasil, vamos pensar, o Brasil é gigante, não é possível que não tenha um outro psicólogo para tu indicar. Indica outra pessoa, mas não atende a galera. Ai, a minha amiga da escola não atende, indica alguém, né? Manda para outra pessoa. Óbvio que cada um também tem que pensar, não é uma regra geral e que vale de uma imposição. Se você já viu aquela pessoa cruzar a esquina, não atenda. Não é isso? Tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que leva nesse tom aí, tá? Olha, um dia eu vi a pessoa atravessar na esquina. Não pode atender. Né? Vamos parar de ser doida, não precisa tanto disso. Preciso avaliar com cuidado. Por exemplo, é algo real. A clínica, ela é localizada num bairro comercial e residencial. Então, existem pessoas que frequentam a clínica como pacientes que moram no nosso entorno. Aqui, no bairro que a gente está localizado, tem dois shoppings, são dois shoppings principais da cidade. É impossível que eu, ou uma das 6 meninas que trabalham aqui, se a gente escolher almoçar no shopping no domingo, a gente nunca encontre ninguém. Tem um parque da cidade para as crianças. Se tu tem filho e os pacientes têm filho, em algum momento você vai cruzar com ele ali.
cara, não tem o que fazer, né? Assim, essas coisas, elas podem acontecer, ninguém tá livre disso. Então, você cruzou uma vez com a pessoa, você pode atender, né? Você pode, inclusive, cumprimentar, tá? Se você vê, precisa fingir que não viu e fugir do paciente, né? Agora, sei lá, se a pessoa é sua amiga da academia, não, né? Não vai rolar, assim. E às vezes as pessoas pedem, né? Ou já teve crianças que estudaram com a Isis, que aí o pai ou a mãe, eu posso fazer análise com você? Não, não pode, porque seu filho mordeu o meu, né? Não vai rolar. Se o meu mordeu o seu, não vai rolar. Então tem essas questões de que, brincadeiras à parte, a gente tem que pensar e analisar com seriedade. Nenhuma regra ali, né? Ele coloca como uma regra que é isso mesmo. É uma recomendação, mas não é nem regra, é recomendação. Ele fala isso. E é importante a gente pensar sobre, tá bom? A seguir, após ter escolhido devidamente o paciente, estabelecido o horário das sessões, aconselha-se que o analista a considerar os primeiros encontros como uma oportunidade de sondagem. Por uma semana aproximadamente, ele deve se abster de julgar se a psicanálise é, de fato, o tratamento a ser escolhido. A psicanálise e 7 dias, porque antes atendia-se, né, todos os dias da semana. Ele coloca a psicanálise nesse lugar. Hoje a gente não teria isso se a gente fosse diluir aqui no que ele está falando, são 7 sessões. Né? Em 7 semanas, tu decide ali. Mas a gente coloca na atualidade e sabe que tem as entrevistas preliminares e que ali nas entrevistas preliminares você decide se é possível você atender, se a pessoa de fato tem interesse ali. Não coloquem, é uma brincadeira isso de que se a gente diluir ficam hoje 7 semanas, né? Não precisa ninguém ficar de olho nessa quantidade de semanas, mas de sentindo até que ponto que você acha que é a entrevista preliminar, como é que isso está para você, você acha que dá ou não dá? Eu vou avaliando. Tais sessões provisórias não são consultas. Com efeito, durante essas sondagens experimentais, o psicanalista deve se manter ainda mais silencioso do que o usual. A seguir, se ele decidir abandonar o caso, poupa-se o paciente da dolorosa impressão de uma tentativa malograda de cura. Mas o tempo experimental de exploração não se encerra após essas sessões. Os sintomas de um paciente que se apresenta como um histérico ou neurótico obsessivo brando podem, na verdade, mascarar o começo de uma psicose refratária ao tratamento analítico, principalmente nas primeiras semanas, advertiu Freud. O analista não deve sucumbir à impetuosa ilusão da certeza. Nunca, essa questão da certeza, nunca. O período experimental, a seguir, integra-se plenamente ao processo analítico. O paciente se deita no divã, com o analista atrás dele, fora de sua visão, ouvindo atentamente. As inúmeras caricaturas que mostram o analista em sua poltrona, com um caderno de notas no colo ou ao lado, perpetuaram uma ideia errônea que Freud apontou explicitamente nos primeiros artigos. Ele alertou os analistas a não tomarem notas durante a sessão, visto que isso só distrairia sua atenção. Além disso, podiam confiar em sua memória para reter o que era necessário. Ele reconhecia que o divã e o analista invisível eram uma herança da hipnose e que tinha uma razão subjetiva para insistir nessa disposição. Não aguenta ser olhado 8 horas ou mais por dia pelos outros. Então, aqui também entra isso, né, gente? O Freud fala do divã e as pessoas acham que é uma coisa tipo, meu Deus, grandiosa e tal, e de que, nossa, sem isso não é possível, quando o cara só não queria ficar 8 horas olhando para a cara de alguém, né? Alguém olhando para a cara dele. Tem uma supervalorização aí também das pessoas, né? De novo, não que não seja importante, em alguns casos mas essa questão do móvel, da disposição exata de como isso tem que ser e tal, é uma viagem da galera, né? Porque ele nunca disse, olha, faça assim, tem que ser desta maneira. Mas Freud também apresentou razões menos subjetivas para recomendar esses cerimoniais.
como deixava que seu inconsciente aflorasse durante a hora de análise, não queria que os pacientes observassem suas expressões faciais. Vai que a gente revira o olho. Brincadeira. Para não serem indevidamente influenciados por suas reações. Ó, como isso daqui fica gravado, deixa eu explicar, senão vão achar, né, que é assim. Mas, sabe quando tem... Todo mundo já viu essa experiência também, de você ouvir, às vezes, coisas machistas, de coisas que você não concorda. Precisamos ser sinceros e dizer que é difícil quando a gente atende pessoas que estão nesse lugar de, não sei se você já atendeu, se já tiver essa experiência, mas de racismo, de homofobia, né? Já atendi casos de pessoas homofóbicas, e aí, inclusive, uma dessas eu não dei continuidade, estava nas entrevistas preliminares e eu não dei continuidade. É nesse caso específico que eu falei, né? Já pensou? A gente revira o olho, por quê? Porque às vezes tem uma fala que, de alguma maneira, é bastante ofensiva, né? Se você notar que não dá para você, encaminha. Talvez essa pessoa, né? Até porque não cabe a gente julgar, mas não deu para você, não tem problema. Ninguém precisa suportar tudo. É só você encaminhar para alguém que possa dar conta daquilo. Tiveram pouquíssimos casos que eu já tive nessa condição de, nossa, isso daqui de fato não dá para mim, nem com análise, nem supervisão. Eu já contei para vocês, né? Um dos casos foi de alguém que procurava por conta de maus tratos a animais, né? E eu não ouvi para além disso, porque não dava para mim. Mas a pessoa está buscando ajuda, ela tem todo o direito de ser ouvida. É que eu não consegui, então eu indiquei para alguém que pudesse. Jé, pode falar. Bruno, sabe que eu fiquei pensando nesse confiar em sua memória, e isso acho que já foi trazido aqui em algum momento. E já não entendi. Tá conseguindo me ouvir? Tô, é que tá um pouco... estão cortando a grama e a janela tá aberta, acho que tá fazendo problema. De confiar em sua própria memória, porque de certos momentos, parece que do nada, assim, você lembra de um paciente, lembra de algo que foi trabalhado em sessão e parece que dá ali um insight daquilo. Nossa, é isso! Dá vontade de correr lá no prontuário e fazer uma anotação. Faz muito sentido. Sim, eu percebo muito isso, já é uma questão da... Quando a gente tem essa atenção flutuante, né, que é da nossa parte ali, condição e tal, para uma análise, cara, você vai lembrar. Bem isso, assim, é uma ligação, e às vezes você nem estava pensando nisso, mas tem uma situação, uma fala que casa, e aí você coloca aquilo e vem um insight do paciente. Ainda mais quando isso acontece no momento certo, que o paciente está pronto para ouvir aquilo, o negócio casa, assim, ó. Eu já senti várias vezes essa coisa de, preciso colocar no prontuário. Ou então, quando acontece da gente trabalhar em supervisão, uma questão, e aí, né, teu supervisor vai falar, olha, quando for possível, tu coloca essa questão aqui, trabalha isso daqui, tem esse manejo. E aí você faz e dá vontade de, deixa eu contar para ele, né, ir lá correndo, contar. Vocês já viveram isso com a questão de supervisão? Já é muito legal, né, gente? Tem sessões de análise que são muito bonitas, né? É óbvio que a gente tem que colocar também isso, não é toda sessão de análise que vai ser, nossa, aquelas sessões de livro, né? Que coisa mais linda. Mas tem muitas que chegam nesse lugar, assim, algumas riquezas que acontecem nesse ambiente que é muito bonito, né? Sou apaixonada. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui, reconhecidamente, a situação analítica, esse estado deliberadamente orquestrado de privação, é desgastante para o analisando, mas é exatamente essa sua única virtude. Sei, escreveu Freud, que muitos analistas procedem de maneira diferente, mas não sei se é a paixão em proceder de maneira diferente ou uma vantagem que aí descobriram que tem um maior peso nesse desvio. Quanto a si, ele não tinha dúvidas. A situação psicanalítica incita o paciente a regredir, a se libertar das restrições impostas pelo contato social corriqueiro. Qualquer disposição que alimente tal regressão
o divã, os silêncios e o tom neutro do analista só pode contribuir para o trabalho da própria análise. A partir do primeiro dia, enquanto a análise principia, o analista e o analisando têm questões práticas e mundanas a acertar. Como sabemos, a psicanálise é profissionalmente, quase proverbialmente, alérgica a se envergonhar, seja pelo que for. Os mesmos assuntos que a cultura oitocentista da classe média julgavam delicados demais para serem cumprimentados, principalmente o dinheiro e o sexo, estão revertidos de uma carga emocional que velá-los como um silêncio decoroso, ou, talvez ainda pior, como circunlóquios, mutilar a indagação psicanalítica desde seu início. O analista deve prever que os homens e mulheres educados que o visitam em seu consultório irão tratar questões de dinheiro como tratam as questões de sexo, com a mesma vagueza, pudor e hipocrisia. Freud reconhecia que o dinheiro serve principalmente à autopreservação e ao poder, mas insistia que poderosos fatores sexuais também estão incluídos nas atitudes em relação a ele. Portanto, a franqueza é essencial, assim que o paciente possa não reconhecer de imediato seus próprios interesses e o interesse do analista coincidem em suas negociações práticas. O paciente concorda em tomar uma certa hora do tempo do analista e paga por ela. Aproveite-a ou não. Entenderam, né? Estão ligados. Isso, observou Freud, pode parecer ganancioso, francamente indelicado para um médico, mas nenhum outro arranjo parece exequível. Ai, meu Deus. Vamos de novo. Exequível. Os fatores monetários especiais comprometem a subsistência do analista. Como atestam as cartas a Freud e seus amigos íntimos, durante esses anos, ele se alegrava com as notícias de que as clínicas deles estavam prosperando. Mas a aversão de Freud a concessões financeiras tinha em vista mais do que a prosperidade do analista. Tais concessões ameaçavam a continuidade e a intensidade do envolvimento analítico do paciente, ao estimular a resistência. Se um analisando adoece com uma enfermidade autenticamente orgânica, o analista deve interromper a análise, liberar sua hora e retomar o paciente após sua recuperação, tão logo haja tempo disponível. Para assegurar a continuidade e a intensidade, Freud recebia a maior parte de seus pacientes 6 vezes por semana. As exceções eram os casos brandos e os próximos ao término do tratamento, quando 3 dias pareciam suficientes. Mesmo a interrupção de domingo cobra seu preço. É por isso que os analistas, escreveu ele, gracejam sobre a crosta da segunda-feira. Além disso, a análise deve necessariamente se estender por um período considerável. Não se presta nenhum favor ao analisando ao se fazer segredo do fato de que sua análise pode levar vários anos. Nessa questão, como em todo o resto da situação psicanalítica, a honestidade com o paciente é literalmente a melhor política. Em geral, considero mais honroso, mas também mais adequado, chamar sua atenção desde o início para as dificuldades e sacrifícios da terapia analítica, sem tentar necessariamente assustá-lo. Assim, priva-se o paciente de qualquer direito de alegar mais tarde que for atraído para um tratamento cuja extensão e significado ele ignorava. Em troca, o analista deixa o analisando a liberdade de interromper a análise a qualquer momento, liberdade da qual alguns de seus primeiros pacientes, disse Freud um pouco pesaroso, tinham se aproveitado rapidamente. Ele não conseguia esquecer Dora, e Dora não fora a única a desertar do divã de Freud. Vamos acabar por aqui, para ter sentido. Deixa eu marcar aqui, a gente ficou na página, então, 305. Beleza?
Não sei aí no PDF qual que está, mas do livro físico é essa. E aí, acho que no próximo a gente termina e começa outro. Ó, tem um monte de fotinho do Freud aqui. Vocês chegaram a ver quem tem o livro, as fotos? Não? Que bonito. Várias fotos dele, da galera toda aqui que a gente fala. Vamos ver as fotos dele no próximo encontro. Tá bom? Obrigada, um beijo, até a próxima. Bem.